O pessimista vê o copo meio vazio, o otimista meio cheio. Já o engenheiro conclui que o copo é 2 vezes maior que o necessário. O meu convidado certamente se identifica com essa última análise. Ele é um engenheiro que se movimentou pela cultura e pelas artes. Foi presidente da Bienal de São Paulo, da Fundação Padre Anchieta, marcou história aqui na TV Cultura, editou revistas, organizou os primeiros festivais de jazz no Brasil e foi secretário de comunicação do governo FHC. Como se não bastasse, o cara por trás das embalagens dos palitos Gina é ele. Será que é verdade? Ele está aqui para dizer o engenheiro da comunicação, Roberto Mui-Laerte. Bem-vindo ao programa. Muito prazer de estar aqui nessa velha TV Cultura. Na sua casa. Cada vez mais renovada, com pessoas como você, que continuaram o trabalho daquele grande Antônio Abujamra. Grande bruxo. Uma honra ter você aqui, Roberto. Obrigado, querido. Este aqui é o Provoca no Ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também pelas telas das plataformas digitais, no App Cultura Play ou em versão podcast no seu tocador preferido. Ô, Roberto, eu fiz essa ficha corrida aí logo de cara, mas eu faço questão que você mesmo diga quem é você e o que você faz. Me chamar de engenheiro, eu acho que é um título que eu conquistei, mas que, na verdade, na minha vida eu trabalhei 4 anos. E principalmente fui para o Rio, que foram anos maravilhosos da minha vida. Chegou a trabalhar como engenheiro? Sim, eu era engenheiro de transporte. E esse foi a ponte para eu virar jornalista. Imagine só. Transporte industrial, sabe o que é isso? Aquelas correias que levam minério. Claro. E eu estava lá morando no Rio, numa época maravilhosa, 61, 62, Bossa Nova. Bossa Nova, anos dourados. Bossa Nova, Santos e Botafogo jogando no Maracanã, com Garrincha de um lado e Pelé do outro. Enfim, foi uma felicidade. Ainda encontrei a minha mulher, a Celina, que há algumas décadas... Algumas décadas depois estamos aqui. De casamento, não é? Mas aqui, quanto ao fato de... Quer dizer, depois que eu voltei do Rio, né, eu primeiro fiquei muito triste de voltar para São Paulo, porque o Rio é uma cidade resplandecente, né? Tem seus defeitos, é evidente, mas é resplandecente. São Paulo é uma cidade mais cinzenta e tal e coisa. Então, quando eu voltei para cá, eu não gostei muito de continuar na empresa que eu estava, achei sem graça. No Rio eu achava bacana. E aí, o que aconteceu? A Editora Abril tinha resolvido fazer revistas técnicas. Estavam procurando algum cara que entendesse de transporte técnica, industrial, entre outros. E não é que chega um cara lá no meu trabalho, eu escrevi umas coisas do Estadão sobre a empresa, sobre transporte. Chegou um cara para mim e falou, você não quer ir trabalhar na Editora Abril? Eu falei, quero. Ele falou, como assim? Como assim? Você não é engenheiro, não está bem na tua carreira? Eu falei, estou. Essa foi a grande virada da minha vida. Porque é uma época que as pessoas não mudavam de profissão assim. Não. E você começa pelas revistas e você gosta de dizer que é uma forma de comunicação que você mais preza, as revistas, é isso mesmo? Ainda. É. Se bem que a revista hoje em dia, coitada. O que está acontecendo? A revista já não tem mais futuro. Para começar, não tem banca de jornal e revista. Não precisa mais nada, né? Mas, de qualquer maneira, a revista tinha aquela seriedade, aquela coisa... Uma relevância, uma relevância, né? E a própria Veja, né? Você viu aquela história do Collor. Foi uma entrevista da Veja que explodiu tudo. Eu acho que os jovens hoje não têm nem ideia da força que tinha. Qual o papel das revistas hoje, ou para onde que elas devem ir? Bom, a resposta óbvia é especializadas. Especializadas. Sim. Agora, o problema, antes de mais nada, é a quantidade de espectadores ou de leitores. A Veja era maravilhosa porque tinha 1 milhão de leitores, de exemplares. E hoje, 1 milhão de exemplares no mundo digital não é muita coisa. É verdade. Tá certo? Quer dizer, qualquer coisa tem 3, 4, 10 milhões, sei lá quanto.
Roberto, a gente já se conhece há um tempinho, já trabalhamos juntos e tal, mas eu nunca imaginaria que você é o designer dos palitos Gina, cara. Aquilo foi o seguinte, eu, acreditando no rádio, fiz um anúncio da minha empresa na Rádio Eldorado. Tá. Eu fiz um anúncio lá que dizia que quem quisesse comunicação, revista, fosse que fosse, que procurasse a minha empresa. Me ligou de Itatiba, o pessoal da Gina, lá, que não era Gina ainda. Me ligou e queria uma embalagem nova parecida com uma que o cara tinha, o modelinho. Tá. E aí nós montamos no escritório, pegamos uma modelo, fotografamos, ela abrindo a caixinha, porque aquilo era uma novidade. A caixinha era a própria embalagem. Era a né? embalagem que você tirava o palito. Então, nós fizemos uma falsa para fotografar com ela. Na verdade, você foi o Steve Jobs dos palitos, porque você tinha que ensinar o uso, né? Exato. User experience. Steve Jobs, gostei. Dos palitos de dente. Dos palitos. Não, era uma embalagem revolucionária e uma marca que até hoje está aí, até né? hoje Um tá negócio... No seu livro de memórias, deixa eu mostrar para eles que é uma delícia de ler, faz pouco tempo, SESI São Paulo Editora, tem muito bastidor de coisas que todos nós conhecemos, festival de jazz, nós estamos falando dos projetos aqui com a TV Cultura, enfim, infindáveis que nós ainda vamos comentar aqui. Mas o que eu quero falar aqui é que uma das coisas que você fala desses bastidores é que eu fui percebendo que, graças a você, a minha experiência cultural como aluno de faculdade, de ver Chick Corea, de ver, sabe, Etta James, né? Uma galera que não chegava no Brasil. Não, né? não. E esse festival de jazz é muito... Astor Piazzolla. Você sabe o que aconteceu? O Max Pfeffer, lembra dele? Sim. Da indústria Suzano. Sim. Ele adorava jazz. E quando ele entrou na Secretaria de Cultura, ele foi me procurar e falou, você não quer dirigir aí um festival de jazz? Eu falei, bom, eu adoro jazz, mas nunca fiz nada disso. Ele falou, não tem importância, eu trago aqui no Brasil o diretor do Festival de Montreux, Claude Nobs. Sim. Eu achei aquilo que não ia acontecer, né? Imagina. E aí eu falei para ele, tá bom, então eu topo. Uma semana depois, Claude Nobis estava aqui. Olha só. Aí fomos em frente, né? E eu lembro de Peter Tosh também. Peter Tosh. Eu vi Peter Tosh, eu falei, não é possível, eu nunca pensei que na vida eu fosse ver o Peter O Tosh. Peter Tosh teve uma coisa curiosa, né? É que ele precisava cheirar bastante. Aliás, cheirar nada Não, disso. Nada. ele é da Contra, planta. eu falei uma grande bobagem. Ele é da cannabis. Cannabis direto. Então, tinha os policiais lá e tal, os seguranças todos. Tinha 2 PM lá. E nós precisamos fazer um convencimento de que não era para prender aquele cara. Não é, porque ele estava se preparando para entrar no palco. Para ficar na porta. Exatamente. E não, cuidado. Para proteger Trata ele bem. o consumo. Deu certo? Deu, opa. Legalize the marijuana, yeah. Right here in Sao Paulo. Only you as man. I'm on the bush doctor. Nesses bastidores, a gente percebe na sua narrativa o quanto que é difícil, um momento que o Brasil ainda não estava ligado ao mundo, não é isso? Como é que se fazia um festival sem internet? Conta aí para os jovens. Sem internet a gente fazia tudo, né? Mas não é só sem internet. Por exemplo, a imprensa, quando a gente lançou a ideia do Festival de Jazz, era tão negativa que eles escreviam, não deve acontecer. Negativa? Não vai acontecer. Por quê? Não pode, porque o Brasil sempre se deu o cano. E outra coisa,
Os músicos brasileiros que estavam lá nos Estados Unidos, alguns deles faziam campanha para o cara não vir, porque sabiam que eles não iam receber, etc. O medo Mas olha, do cano. foi um negócio Que dificílimo. loucura. Mas aí vocês criaram uma tradição. Pois é. Eu vi Miles Davis depois na sequência, muitos outros artistas começaram a vir, B.B. King, né? Muita gente começou a vir para o Brasil. Um atrás do outro. Não é? Não, e você termina com esse Festival do Rio. Isso. Que é uma coisa... Que é um... Quanto que... Colocou o Brasil no cenário. 200 mil, né, ao longo dos dias. E no mundo inteiro, né? O Rock in Rio Impressionante. hoje, né? Aquele Medina, craque, professor, né? hein? E agora, Rock Pauleira, para os metaleiros um pouco mais do satânico Iron Maiden, com a participação especial e muito bem-humorada de Eddie, o Monstro. Agora, você também foi um cara que presidiu a Bienal de São Paulo e na época que você entra lá, você fez uma coisa que também não podia, que era colocar a arte brasileira na Bienal. Justamente eu fui o único presidente da Bienal que fez 2 bienais. Sei. Uma brasileira e uma a 18ª. Eu tinha já uma experiência de levantar recurso na iniciativa privada. Esse nome marketing cultural foi um troço que eu trouxe dos Estados Unidos. Aliás, você tem um livro muito mão na massa sobre esse assunto. Esse livro teve 7 edições, foi muito legal. Para quem se interessar, é um assunto que continua cada vez mais atual, né? Mas só que cultural. agora, aquilo que eu tinha lá... Mas os conceitos são esses, né? Você fala da iniciativa privada começando a trabalhar junto, né, com os governos. Então, quando eu cheguei na Bienal, eu fiz o primeiro ano que eu tive, eu fiz a Tradição e Ruptura, que poderia ter se chamado Bienal Brasileira. Sim. Né? E no ano seguinte eu fiz a outra. Agora, foi de tal maneira importante que nós esvaziamos os museus do Brasil. Como? Trazendo as obras... Desde lá do Pará, da arte rupestre, lá de cima, até o Museu do Rio, as coleções particulares. Sim. Curiosamente, o Dom João, o de Orleans e Bragança, tinha um retrato que hoje está com o filho dele, o Joãozinho, lá em Paraty, de Dom Pedro II, assim, maravilhoso. E o meu pessoal que estava trabalhando para conseguir, não conseguiu. Acontece que eu tinha a casa em Paraty e ele também, eu era amigo dele. Aí eu falei, não conseguiu aquele Dom Pedro, peguei o telefone, ô Dom João, você meu... Claro, e tal, veio. Aí fiquei com prestígio, né, por causa de Paraty. O Roberto, você que trabalhou com Bienal e Festival de Jazz, quem dá mais trabalho, o artista plástico ou o músico? O músico, me conta. Boa pergunta, viu? Eu acho que o músico é um cara complicado. Eu adorava jazz. Depois que eu fiz o festival, 2 em São Paulo, depois 1 no Rio, eu fiquei meio avesso a artista, porque artista bom, você vê, você ouve, mas preferencialmente não chegue perto, porque cai tudo. Por quê? Cai porque o cara é um ser humano com suas vaidades. Tem umas falhas. Suas ambições e tal coisa. Então, eu aprendi que o artista você tem que dar um limite. Porque sabe aquela piada que fala assim, o que ele quer no camarote dele? No camarote não, no camarim. Ele quer toalhas brancas, quer uma garrafa de água com gás, 2 sem gás, e vai por aí afora. Flores do maçãs, maçãs portuguesas, seja lá o que for. Uma limousine para sair. E vai pedindo. Aí chega uma hora e você fala assim, ó, acabou. É isso, aí é o limite. Mas eu demorei para aprender isso. Você tem alguma fofoca para você me contar de artista? Fofoca do quê? De artista, de pedido, de quem te enlouqueceu. Não, um cara que me enlouqueceu um pouco no Festival de Jazz do Rio foi o Hermeto Pascoal. Meu Deus. Eu considero o Hermeto Pascoal um gênio. É um gênio. Espetacular. É um monstro. E no festival lá do Rio, que tinha um monte de estrangeiro e tudo,
Ele parou uma hora de tocar e falou, não vou mais tocar porque está muito barulho. E na tinha um plateia. cara chamado McLaughlin, que era um guitarrista. Sim, claro. importante. Ele John veio McLaughlin. falar com o Hermeto, oh, don't do that, não sei o quê, porque não tinha barulho normal, todo mundo tinha tocado. E aí foi embora, me deixou na mão lá. O Hermeto foi E embora. no dia seguinte eu falei para a nossa administradora, eu falei, olha, toma cuidado aí, porque ele não tocou, né? Então vê lá como é que foi. Ela falou, não, a mulher dele já passou aqui, já levou o cachê. Já levou o cachê. Não deu nem para discutir. Eu achei isso aí meio feinho, né? Sim. Como é que você deu conta de fazer tanta coisa? Não, isso aí foi sequencial. Hoje em dia eu tenho um dia muito tranquilo, eu gosto muito de ler, eu leio os jornais todos, digital, não leio mais nada em papel. Olha aí. Não sei se você acostumou também. Sim. Para mim, eu gosto dos dois modelos. O que está acontecendo com a informação? Para onde que ela vai nos levar Essa é uma desse boa jeito? pergunta, né? A informação, eu acho que ela ficou muito esparsa, muito espalhada, né? Então você tem um pouquinho em cada lugar. Eu acho que a hierarquia das notícias ainda é uma coisa que se conserva. Sim. E eu vejo no jornal, porque o jornal não é importante pela cobertura geral, que hoje é muito maior, né, Lógico. em todos os outros meios de comunicação. Mas eu acho que o jornal tem a hierarquia da Sim, notícia. ele faz a E curadoria. até né? hoje, você vê que muita coisa se baseia nele, embora a circulação não seja mais tão importante. Pois é. Para Não sei se onde, você que concorda. onde que vai tudo isso? Você sabe me dizer? Não? Boa pergunta. Eu me lembro do Roberto Tivita, na Editora Abril, que eu almoçava com ele muito tempo depois de sair de lá. E ele dizia, Roberto, um dia ele me falou, você acredita que o jornal em papel vai acabar e que todo mundo vai ler só no digital? Naquela época ainda estava começando. E eu respondi para ele, não tenho certeza. Então, a mesma resposta que eu te dou anos depois. Sim. Para onde vai isso tudo? Qual é a tua opinião? Olha, eu vou dizer no próximo bloco. Eu vou dizer no próximo bloco, porque o próximo bloco é este lugar aqui onde nós estamos. A televisão, e especialmente a televisão pública. Será que a televisão pública é a mesma coisa que a TV estatal? O Roberto vai saber explicar. Até mais. A cena de 1978 virou meme no século XXI. O jovem cabeludo e indignado Caetano Veloso olha para a câmera e diz: "Não, como você é burro, cara!" A imagem é de Vox Populi, programa da TV Cultura, criado pelo meu convidado, o engenheiro da comunicação Roberto Mui Laerte. Tempos depois, o Roberto se tornou presidente da Fundação Padre Anchieta, quando surgiram séries e programas como Mundo da Lua, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, Roda Viva, Vitrine, Repórter Eco. A qualidade desses conteúdos, não por acaso, marca uma travessia importante, a mudança do conceito de TV estatal para a TV pública. Roberto, qual é a diferença? Olha, a diferença é enorme. Pelo seguinte, porque as empresas estatais, de um modo geral, com exceções, elas são muito pouco eficientes, muito pouco criativas. Agora, quando você põe uma empresa estatal na comunicação, que é multifacetada, onde muitas pessoas têm que fazer a coisa direito para dar certo, aí você vê que é impossível ter uma boa televisão estatal com exceções. A TV pública é diferente. A TV pública você tem um conjunto de pessoas não subordinado às regras da estatal e podendo se responsabilizar por aquilo. Eu acho que essa é a grande Pelo diferença. resultado, né? E com isso você pode criar coisas, o que é mais difícil num esquema fechado de empresa estatal. Claro. Caetano, quem são verdadeiramente os seus inimigos?
Você não acha que seria mais ético, mais profissional, inclusive, você se servir dos meios de comunicação de massa, você se serve largamente, para falar mal dos meios de comunicação de massa, em vez de encomendar um anúncio para a multinacional para a qual você trabalha e pagar como anúncio de Caetano Veloso? Ou você acha que a imprensa, de acordo com o governo, é feita para elogiar e só isso? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. As TVs públicas, de uma maneira geral, no mundo, vivem em fases muito difíceis. Eu gosto muito de lembrar isso, porque a TV Cultura, isso que está acontecendo aqui, é uma coisa rara de conseguir se manter. Como que se faz para se manter uma coisa saudável e Eu acho pública? que o importante é você ter uma liberdade, por que não dizer liberdade de expressão? Sim. Né? Porque quando você tem influências políticas, etc. e tal, isso aí não funciona. Quer dizer, você tem que acreditar que é uma TV pública, não é uma TV estatal. Sim. A TV Cultura foi criada pelo Roberto de Abreu Sodré, com excelentes, enfim, registros, referentes regras, né? Sim, sim. Excelentes regras. E a TV Cultura se manteve assim. Sim. Mas, quando ela quer virar estatal, ela não dá É certo. onde ela patina, E né? houve várias vezes. Várias vezes. Eu posso contar um... Por Você favor. gosta de fofoca, Por né? favor, por Adora. favor. A fofoca é o lubrificante da comunicação. Muito bom. Mas é o seguinte, quando eu entrei aqui no governo Montoro, Sim. e a TV Cultura já estava assim, Já estava bacana, ganhando musculatura. e decolando, independentona. Né? Agora, é muito difícil um governador, de um modo geral, sem referência nenhuma, é muito difícil ele dar o dinheiro e não mandar nada. Ele fica... Porque quem manda a TV Cultura é o Conselho e a diretoria executiva. Então, o que aconteceu no Quercia, é a tal da fofoca que você gosta. Né? O Quercia, quando entrou, ele falou o seguinte, mandou a secretária dele, que era uma moça chamada, que era uma deputada, Beth Mendes. Beth Mendes. Lembra da Beth Mendes? Opa, foi Eu lembro atriz que ela chegou aqui na famosa. TV Cultura, no meu gabinete lá, deu um tapinha na mesa e falou, o governador já escolheu o seu substituto. Eu falei, não diga a verdade. É o Chico Santa Rita. Olha, que era Ainda o fala. marqueteiro dele. E aí eu falei, bom, é o seguinte, eu não posso fazer nada porque eu fui eleito por 45 conselheiros, ele tem que convencer os 45 a pôr o Chico Santa Rita. Eu não tenho nada contra, mas não tem poder para isso. Aí ela voltou batendo as tamancas. Sim. E depois veio a mensagem de lá. Não tem mais dinheiro para TV Cultura, nem para salário. Fui lá para o Palácio falar com o Frederico Mazzucchelli, não sei se você lembra. Era assessor dele. Ele era secretário de planejamento. Falei, Frederico, vai ter um motim na TV Cultura. O homem cortou até o salário. Ele falou, como é a tua folha? É assim? Eu falei, é mais ou menos assim. Traz aqui para mim. Eu, pessoalmente, levei lá para ele. No fim do mês, tudo pago direitinho. Com essa, não falou nada, ninguém falou nada. Eu fui lá agradecer, falou, o que você fez? Que milagre foi Que esse? milagre foi esse? Ele falou o seguinte, o metrô era assim, ó. TV Cultura era assim. Eu pus embaixo, o cara assinou tudo. Não é uma história maravilhosa? Que tecnologia danada, né? Você hackeou aí Hackeou, o sistema. é o nome do teu livro, Hackeando. Por que muita gente tem essa resistência de perceber que a força de uma TV pública é a sua independência. É a sua independência. Pois é. Convence aí o pessoal. Isso aí é uma coisa óbvia, a não ser para quem está no poder. Mas eu não posso fazer isso, senhorzinho. Jurei pra Pombinha que essa boate não ia reabrir. Então desjura, homem. Mas sim, e vira o quê? Um homem sem palavra? Você é político. Político lá tem palavra, lá precisa de palavra. Eu estou nessa casa entrando e saindo há 30 anos. Eu lembro de uma vez que eu participei de um café da manhã no Palácio com o Mário Covas, que era um homem que soltava a língua. Como que eu não posso mandar se eu que dou o dinheiro? É lógico. Mas falou com humor, pelo menos. Né? Mas ele reclamou disso.
né? Aliás, eu tenho uma história boa com o Mário Covas. Eu estava lá na Bienal e fui conversar com o Quercer, que era prefeito. E fui a pé lá pelo jardim, levando o mapa da Bienal. Era para ele não cobrar luz, sei lá, imposto, alguma coisa, para ele ajudar a gente, né, que era da Bienal. E aí ele começou a olhar aquilo e falou, mas o que é isso aqui? Eu tinha uns desenhos. Eu falei, são instalações, governador. Instalações artísticas. Sim. Ele falou, o que é uma instalação? Falei, por acaso, nessa 18ª Bienal tem um lugar que é como se fosse uma caverna escura, que as pessoas andam sem enxergar num piso todo móvel. É um troço que está vindo da Dinamarca, sei lá. Sim. O Covas fez o seguinte, pessoal, vem aqui. Começou a chamar a prefeitura inteira. Olha a coisa que é a arte aqui, ó. Olha o cara andando no escuro, pisando no chão mole. Ele achou uma graça naquilo. Então, é isso aí, né? É difícil de entender, de você dar dinheiro para uma coisa que pode ser uma caverna com o chão mole, né? É difícil de entender. O Roberto, onde quer que eu vá toda semana, as pessoas me identificam. Você é o cara da TV Cultura. Sim. Do Rá-Tim-Bum, do Castelo e tudo mais. Você já entendeu por que esses programas tiveram essa... e têm essa durabilidade? Roda Viva, todos esses programas que foram gestados nessa sua passagem aqui. O Rá-Tim-Bum era uma ideia que a gente tinha naquela época, o Fernando Meirelles, extraordinário, criador. E aconteceu o seguinte, o Rá-Tim-Bum já tinha um projetinho, mas de repente eu recebi um cara do Banco Mundial, junto com o cara da Children's Television Network. Workshop. Isso. Workshop? Children's Television Workshop, que fazia o Vila Sésamo. Vila Sésamo. E ele veio para me dar uma boa notícia, falou, nós estamos emprestando, Banco Mundial, 200 milhões para TV, Secretaria da Educação. Sim. E tem um pedaço que é para TV Cultura, para fazer o Vila Sésamo. Isso. E era 18 milhões de dólares para fazer o Vila Sésamo. E aí eu falei, escuta, mas o Banco Mundial só financia o Children's Television ou pode ser outro projeto? Cara, pode ser outro projeto. Falei, está aqui. Não tinha esse nome Rá-Tim-Bum. Ainda não, Quem deu esse nome foi o Edu Lobo. Isso. Sabia disso? Sabia. Pois é. Então, o Children's Television, como é que é? O que eu estava falando? Eles queriam fazer, fazer. Que fizesse o Vila Sésamo. E eu falei, mas pode ser outro? Ele falou, pode. Pode, e aí ele desmentia 2, 3, 4 reuniões. Aí, uma hora me encheu aquilo, eu falei, pode ser qualquer um desde que seja o Vila Sésamo. Aí o cara ficou ofendido e tal, e foi embora. Eu saí dali na mesma hora, fui falar com o presidente da Fiesp. Sim. Que era o Mário Amato. Mário Amato, isso. E falei, Mário, aconteceu isso, você não topa pagar aí pelo SESI metade do Rá-Tim-Bum, então, que não tinha esse nome ainda? Ele falou, topo. Aí nós fizemos metade dinheiro daqui, metade dele. Senta que lá vem a história. Zero, entra naquela rua direita. Vamos lá. À direita, volver. Opa. Olha ali uma casa, olha. Vamos entrar. Não vão tocar campainha? Mas que toca a campainha? Nós estamos numa missão secreta. Tá não certo. se lembra? Vamos lá, então. Pela janela? Vamos pela janela. Olha aí, a janela, vamos aí. Vamos lá. Janela. Olha o vitrô também. Isso. Puxa, por essa eu não esperava, eles são enormes. O mais curioso disso aí é que, no final, nós fomos participar do Festival de Nova York de TV.
E lá chegando, quem era nosso adversário? O Vila César. E um do Canadá. E no final, tipo Oscar, ali o cara falou, e the winner is, ou algo assim, ou the Ratimbun. Ratimbun. Quer dizer, começo, meio e fim, não é maravilhoso? Que maravilha, né? O programa de entrevista hoje é uma febre, inclusive na internet, mas em 77 era difícil, porque havia censura, era proibido, né? Não, a TV Cultura como chama? Vox Populi. Então, é isso que eu quero perguntar para você. Eu fiz junto com o Carlos Queiroz Teles. Isso. Né? Porque é isso que eu queria entender, como que nessa época tão restrita surge um Vox Populi. Porque, para começar, o Max Pfeffer pediu para eu fazer também um programa que fosse visto. Eu falei, vou tentar um dia entrevista, que era proibida, não tinha ninguém fazendo. O Carlos Queiroz teve essa ideia. Para a gente não ser tão responsável pelo programa, bota o povo perguntando. O povo é que pergunta. Né? Chico, você é um bom compositor, mas como cantor, deixa um pouco a desejar. Por que você grava suas próprias músicas? Eu falei isso antes, quer dizer, eu não sou muito bem aceito como cantor, eu gravo e os discos vendem, né? O Vox Populi, eu acho tão vanguarda aquilo, porque vocês filmavam na rua e faziam um efeito de croma dentro de uma televisãozinha. Exatamente. E o entrevistado, ao vivo, recebia a pergunta. Exatamente, era um programa ao vivo gravado. Gravado. E aquilo meio que simulava, né, uma situação que também não dava para censurar. O cara está perguntando, o outro está respondendo ao vivo. Essa era a ideia. Não é? É muito ousado, né? Agora, o primeiro programa foi com aquele coronel, como é que era o nome? Erasmo Dias. Erasmo Dias. Erasmo Dias. Você não faz ideia. Isso para as novas gerações é curioso de dizer. O medo que o pessoal todo no estúdio estava. Ato público está proibido, só isso. Nós não vamos desafiar a autoridade, ela tem que ser respeitada. Ato público está proibido, não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. Outro convidado. E o Lula foi o primeiro. Isso. Primeiro programa de TV dele. Luiz Inácio Lula da Silva. E entrou, aqui na TV, entrou um tenente. E ele veio dar uma olhada. Ele chegou e falou, eu quero essa fita e não vai para o ar. E todo mundo tinha concordado, o governador, todo mundo. O ministro da Justiça, sei lá quem. Lula, você acha que o novo governo vai solucionar facilmente o problema da inflação? Eu acho que o problema da inflação no Brasil é um problema sem solução. Porque quando houve a Revolução em 1964, o grande problema já era a inflação. Qual entrevistado que deu mais problema nessa sua travessia? Teve alguns curiosos, né? O Quercia fala dele outra vez. O Quercia é famoso. Ele quis bater numa pessoa lá. No Estadão, um cara do Estadão. O que salvava era o fio, né? Ficava preso pelo fio e dava tempo de... Né? Ele já pagava as contas e ainda leva uma pergunta que ele não gostava. É isso mesmo. Safado é o senhor. Safado, você que é safado. Safado é o senhor. Você que é safado. Safado é o senhor. Safado é o Você senhor. cala a boca aí, viu? Tem que explicar ao povo brasileiro. Doutor Xavier, por favor, um instantinho, por favor. Doutor Quercia, por favor. Cala a boca. Por favor, um instantinho. Tem que explicar como Cala a boca! Cala a boca, seu você. malandro! Malandro é você. Safado! Safado é você que é candidato à presidência Olha, da República. seu malandro. Doutor Quercia, por favor. O Roberto, eu sempre te achei um cara ambicioso e corajoso. Eu acho que coragem e ambição. Você continua sendo? Qual é a sua ambição chegando agora aos 90 de Olha, idade? a minha ambição... primeiro que a Celina melhore. Fundamental. Boa. Coisa mais importante da minha vida. Né? Segundo, eu ainda quero escrever um livro.
mais um. Sim. Então, um negócio da minha vida pessoal antiga, que eu acho que é um episódio que me também tiraria uma coisa que acho que a gente tem algumas coisas que ficam, né? Você tem umas coisas para contar aí. É o amor? De certa maneira é. Meu Deus, vocês estão percebendo que já tem um spoiler aqui. E é bom a gente guardar esse spoiler, porque esse menino, ele está no planeta desde 1935. Exatamente. No próximo bloco, nós vamos navegar por encruzilhadas, vitórias e tombos do Roberto Mulaerte. Até mais. Willy Blanco, engenheiro que virou arquiteto, depois o grande músico e compositor da Bossa Nova, tem uma canção, A Banca do Distinto, que é uma advertência para o ser humano tomar cuidado com as armadilhas da vaidade. O refrão diz assim: a vaidade é assim, põe o bobo no alto e retira a escada, mas fica por perto, esperando sentada, mais cedo ou mais tarde, ele acaba no chão. O meu convidado, este rapaz de quase 90 anos, um engenheiro da cultura, Roberto Mulaerte, ele vai me ajudar a entender melhor as armadilhas da vaidade e o valor dos tombos na vida da gente. Ô, Roberto, você está num momento que não tem mais o que esconder. Me conta um tombo seu, bem ardido mesmo, daqueles... Bom, eu estava aqui na TV Cultura, Sim. no meu 9º ano, Sim. fiquei 9 aqui, e, para falar a verdade, eu não tinha ideia, por exemplo, do Castelo Rá-Tim-Bum. Do tamanho que do tamanho que era, que foi aquilo. Quer dizer, a repercussão. Quando as coisas estão acontecendo, a gente não sabe que elas estão porque hoje em dia, de vez em quando, ainda encontro cara assim de 30 anos dizendo: olha, eu me formei com aquele programa e tal, que você participou. Sim, não, é uma... Muito bem. Então, eu tinha que ter ficado mais aqui. Mas aí o bichinho te picou. O que foi? O convite aí me foi convidaram, quer dizer, eu estava certo lá com o Fernando Henrique para ser ministro da Cultura. Tá. E depois, sei lá, eu mesmo achei que não era para mim, enfim. Bom, aí teve uma segunda chamada, que eu falei que não, quer dizer, ele escolheu o cara do PT lá, o Vefor. Foi isso, E aí eu me lembro que o pessoal me chamou lá e falou: bom, você tem que, então, para a área de comunicação, não sei o quê. Eu achei que era interessante. Eu me lembro que quando eu cheguei lá tinha fui ser ministro da Comunicação Social, o primeiro, né? Que antes não tinha isso. E aí eles tinham reunido as TVs públicas para eu poder comandar, não sei o quê. E aí eu me lembro que eu estava indo para aquele hotel lá, academia de tênis. Sim. E eu falei para ele parar no supermercado para eu comprar uns negocinhos para levar. Aí ele falou: ministro, o senhor me dá licença, motorista. Não faça isso, que amanhã vai estar no Correio Brasileiro que você estava comprando coisas do supermercado com o carro oficial. Aquilo, para mim, você eu comecei a desabar dali mesmo. E aí tinha outros problemas lá, eu fiquei mal. Você saiu com 3 meses, 3 né? meses. Foi o primeiro ministro a sair. É que não deu para sair com 1 mês, senão teria saído. A vaidade é assim, põe o bobo no alto, retira a escada, fica por perto esperando sentada, mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão, no chão, no chão, no chão. Mais alto o coqueiro maior, é o tombo do coco afinal. Todo mundo é igual quando o tombo termina, com terra por cima e na horizontal. Mas esse foi o grande furo da minha vida. Sim. Por que eu fui para lá? Vaidade. Vaidade. E o que você aprendeu com a vaidade em Brasília? Eu aprendi que põe o bobo no alto e retira a escada. Exatamente isso que eu aprendi. O Willy Blanco foi preciso, né? E o que você aprende com o poder nessa fase? Eu acho que o poder é uma coisa meio embriagadora, não é?
E para quem é bem intencionado e quer fazer as coisas, vale muito, né? Sei. Mas, infelizmente, eu acho que é do ser humano. A maioria não vai lá para fazer grandes coisas. Sei. Agnello, o número 31000. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Voto em mim, voto em mim, voto em mim, voto em mim. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Voto em mim, voto em mim. Uma dúvida que eu tenho, como você, que é um ser que nasceu em Santos, que é o berço do futebol mais lindo deste planeta, virou São Paulino? Não, meu negócio de Santos é um pouco... Porque meu pai era ferroviário. Sim. Foi diretor da Sorocabana. E morou em Santos 7 anos. Eu nasci nos últimos 3 meses e vim para São Paulo. Então, não vale. É por isso. Não vale. Não deu tempo. E eu, não deu tempo. Não, e não tinha o Pelé ainda, né? Que a importância do Pelé também, hoje em dia, está se atenuando um pouco. É verdade. Por exemplo, o número 10 não era o craque do time. Isso. Só depois do Pelé. E eu assisti jogos do Pelé, de tudo que é tipo. Nunca vai haver nada nem parecido com aquilo. Porque sabe o que acontece? Comparar o Maradona com o Pelé dá até raiva. É né? quem não sabe, né? Porque, caramba, Pelé era o Pelé. El sueño mío es poder hacer un par de cabezas con usted. ¿Será que lo hacemos? ¡Dale! A ver. A que hora vamos parar? Você escreveu A Copa que Ninguém Viu sobre... Armando Nogueira. Junto com Armando Nogueira. E Jô Soares. Jô Soares, sobre essa Copa de 54. Foi divertido, porque depois da Copa de 50, eu falei para o meu pai, olha, me leva na da Suíça aí. Ele topou, nós fomos. Né? E anos depois eu descobri que o Jô Soares tinha estado lá, o Armando Nogueira também. Isso. Nós começamos um dia a conversar, num restaurante aqui de São Paulo, Máximo, lembra? Sim, na Alameda Santos. Isso. E eu descobri que os 3 tínhamos visto essa Copa. Uma Copa que ninguém viu, né? Ninguém viu porque não era transmitida, né? Não era, foi só transmitida na Europa. Na Europa. Em preto e branco. E rádio e tal, era... E o curioso dessa Copa, isso também vale a pena falar. A Alemanha ganhou 9 anos depois do fim da guerra. Olha, o 7-1 é um trauma comparável com 50? De jeito nenhum, muito menos. Menos. Porque em 1950 foi 2-1. Mas, para você ter uma ideia, o Maracanã tinha 200 mil pessoas e o Rio tinha 2 milhões. Era 10% da população dentro do estádio. No estádio. Um estádio maior do mundo, feito... Nunca houve um estádio igual àquele. Né? Você chegava lá e o Brasil ganhou da 7-1 da Suécia, 6-1 da Espanha, com todo mundo cantando Estourada de Madrid. Estava partindo para as cabeças. Um negócio terrível. Aí chega aqueles caras com a camisa desbotada, assim, roxa, né? E ganha de 2-1, sendo que o Brasil precisava do empate. Como é que pode, numa Copa do Mundo, precisar de um empate? Você já pensou nisso? Não. Marcelo livre, atira! Gol do Uruguai! Gol do Uruguai! Gol do Uruguai, Gija! E outra coisa que eu também não li em lugar nenhum, mas eu me lembro, é quando eu cheguei no estádio, estava cheio de vela acesa assim no chão, que eram enfim, aquelas oferendas. Um trabalho para dar sorte para o Brasil. E eu me lembro que quando eu saí do estádio, as velas estavam ainda bruxuleantes. 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 Bonito termo, né? Bonito. E ainda acesas lá as velas. Que era o Requiem, né? Que coisa, hein? Que experiência, hein? O que você aprendeu com essa experiência, Roberto? Eu aprendi. O que eu aprendi? Eu aprendi que a gente pode ficar triste com uma besteira, né? Porque futebol, das coisas não importantes, é a mais importante. Sim, né? sem dúvida. Sim. Mas ficar aborrecido, tão triste por causa daquilo, não faz muito sentido na minha cabeça. A
Amaury na bola, Amaury! No seu livro, O Faz Pouco Tempo, você se define com duas palavras, trêfego e energúmeno. Não. Conta aí por quê. Não, isso aqui, quando eu entrei na TV Cultura, tinha o professor Amora, que era uma figura maravilhosa. Foi presidente antes de mim, né? E o professor Amora, ele adorava provocar a gente com palavras que tinham um certo sentido, mas ele corrigia, gozando a cara da gente. Mas o energúmeno, eu me lembro que ele falou, o doutor Roberto Marinho é um energúmeno. Isso. Aí foi um choque. Como é que você pode falar reunião, isso? Como é que do doutor podia Roberto falar isso? Ele falou, mas o energúmeno, antes de mais nada, é uma pessoa muito concentrada num objetivo. Isso. Né? E no dicionário, né, pessoa agitada por violento entusiasmo. Né? Te define também bem isso. É né? verdade. E o trêfego é astuto, sagaz, turbulento. Né? É que essa visão, às vezes, que nós temos enviesada, né, dos conceitos, né, Roberto? Mas o professor Amora me deu um outro conselho que eu nunca esqueci. Ele falou, meu filho, ele gostava de chamar a gente de meu filho, para você se dar bem com o conselho, nunca descuide do vinho do almoço dos conselheiros. Sim. Um gozador, né? Sim. Ô, amigo, algum vinhozinho legal aí que você pode sugerir pra gente? Vinho que eu tenho aqui... Tem esse, ó. Esse é qual? É o tinto. E é bom? Ó. Eu gosto. Gosta como assim? Gosto do gosto mesmo. Como que você conheceu aquela carioca chamada Celina? O meu pai era amigo de um tio dela, da Celina. E aí, vou contar uma também que você não vai acreditar. Esse tio estava no Maracanã com meu pai, e comigo, e a Celina, pequena, no mesmo camarote. Você está brincando? Eu não sabia, né? Mas vocês nem se falaram. Não, era uma criança ali. Uma menina, ela é 9 anos mais moça que eu. Eu estava com 15, ela estava com... 7. 7 anos. Então, veja que coisa de louco. E aí, esse mesmo tio convidou, não nessa ocasião, muitos anos depois, para jantar na casa. Foi quando eu conheci a Celina, que tocava um violão de bossa nova, padrão assim, Rosinha de Valença, que ninguém sabe quem é mais. Sei. E foi à primeira vista, assim? Ah, sim. Aquele violão, aquela situação. Eu no Rio eu estava muito também feliz, né? Se bem que eu teria gostado dela em qualquer lugar. Sim. O que bateu? Bateu que ela é muito legal, né? Me aguentou todo esse tempo, 60 anos, né? Em todas essas loucuras aí, diversidades de coisas que você fez, tem alguma que a Celina te aconselhou a não fazer? Provavelmente, acho quase com certeza, não ir para Brasília. Olha. Acho que sim. Porque ela conhece a minha vaidade, né? Que hoje está arrefecida. Ela estava certa, então. Ela estava certa. Mas quando eu fui, ela foi atrás, coitada. Aguentou o tranco lá. Claro. Os 3 meses que foram pesados. Duraram muito tempo esses 3 meses. Muito tempo. Como que você quer ser lembrado? É curioso, né? Eu estava olhando aqui fora na TV Cultura
E eu me lembrei que tinha um prédio de contra-regra aqui, onde é esse jardim, que eu resolvi tentar acabar com ele. Eu já contei aqui, não? Não. Não contei ainda. Então, eu estava olhando o jardim ali e eu vi que aquele prédio de contra-regra demorou para o conselho autorizar e tal, mas acabou demolindo e fazendo esse jardinzão aí. Então, eu queria ser lembrado como o cara que fez esse jardim. Abriu o espaço para o jardim. Pronto. Que continua florescendo. Não é bom? E gerando novas inspirações. Meu querido energúmeno, Roberto Muilaerte, me diga, o que é a vida? Energia. Energia para tudo. Tudo que tem energia tem vida. Acabou a energia, acabou a vida. Eu ficaria muito surpreso se, depois de descarnar, encontrasse o senhor barbudo e bondoso lá no céu. A vida, para mim, é energia. Enquanto tiver energia, tem vida. Tem uma proposta para te fazer. Você topa me substituir aqui no Provoca daqui a uns 5 anos? Aqui? Bom, se Deus me der essa honra... Voltou para casa, Roberto. É Gostou da casa? Não? Gostei, tá bonito. Está sendo bem cuidada? Bem cuidado. Eu acho que aqui tem muito da sua inspiração. Obrigado.